Então, lá, galera, vamos dar sequência aqui à correção. Vamos iniciar, né? Na verdade, vamos iniciar a correção do capítulo sobre fontes de energia, tá bom? Gente, fala comigo aí, tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? A apostila de vocês? Sim. Sim. Show, obrigado, meus amores. Vamos lá então, vamos começar a corrigir aqui. Pegar minha canetinha aqui, vamos começar por texto, vamos bem devagarzinho, tá? Para a gente poder aproveitar bastante as questões, explorá-las, né, bastante. Vocês vão perceber a relação, né, que eu sempre falo com vocês sobre fonte de energias, conhecimentos específicos, né, e alguns conceitos, né, importantes, relações com o meio ambiente, relações com a questão política, com a economia, até mesmo com a sociedade, obviamente, né? Então aqui, ó, questão do Enem. Tá? Olha lá. A instalação de uma refinaria, né, obedece a diversos fatores técnicos. Então, a questão está falando sobre questão técnica. Uma das mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. Tá? A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Então, a gente está falando aqui, ó, de refinarias estrategicamente distribuídas pelo Brasil, pelo território brasileiro. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir do petróleo nacional ou importado. Tá? Essa segunda parte aqui, vamos deixar para discutir numa questão que fale sobre as especificidades, né, sobre as especificidades relacionadas à questão do petróleo no Brasil. Vamos discutir um pouquinho se o Brasil é autossuficiente ou não é autossuficiente, a importância da produção, a importância, né, do refino, as obras, né, relacionadas ao PAC, né, que estão muito, né, tem muito do governo Lula, do governo Dilma, que tinham como um dos eixos principais a construção e ampliação e modernização de refinarias no Brasil. Tá? Vamos falar sobre a questão do pré-sal, o que isso traz, né? O que isso representa de mudanças. Então, a gente vai discutir esse ponto aqui, né? Sobre a questão do petróleo nacional e importado, e vamos falar, inclusive, sobre as atuais políticas, né? Relacionadas à questão do petróleo, né? O avanço das privatizações dos poços de petróleo, o aumento, né, da importação do petróleo, né, a questão do preço do petróleo como commodity e extremamente influenciada, né, pelas questões geopolíticas, pela atual conjuntura, né, por um processo de desaceleração econômica devido ao momento, né, de crise do sistema capitalista. Então a gente discute esse ponto depois, tá bom? Gente, quando a gente fala sobre condições técnicas e posicionamento, o que a gente precisa perceber? Que isso está diretamente relacionado à questão de redução de custos, por exemplo, né? Certo? Assim, vou pegar um outro exemplo que cobra-se bastante, sobre uma vantagem de uma central termonuclear. Esquece a questão. Uma das vantagens de uma usina termonuclear, né, é justamente a possibilidade de localização próxima aos centros consumidores. Não é à toa, né, que Angra 1, Angra 2 e Angra 3, né, como o nome já deixa claro, elas se encontram entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, uma localização importante. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de produção de energia elétrica a partir da exploração da bacia amazônica, com as usinas, né, a fio d'água de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, né, que são os três grandes exemplos aí, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, muito se fala, né, sobre esse deslocamento energético. A gente está falando da região norte para trazer energia para a região sudeste, e nisso o Brasil se destaca no mundo. O Brasil tem condições de fazer isso, né? Estados Unidos não tem essa condição, China não tem essa condição atual, né, do Brasil transportar energia produzida em centrais, né, hidrelétricas em longas distâncias, né? Porque isso pode encarecer muito, né, o preço do quilowatt-hora. Né? Isso é muito importante ser discutido, certo? Olha a distância geográfica sobre isso. Por quê? Uma central hidrelétrica, ela precisa, obviamente, se localizar onde você tem potencial hídrico para tal. Tá legal? Aqui a gente está falando das refinarias. Vamos pegar um outro gancho também que a UERJ gosta de cobrar. Vamos falar sobre o Rio de Janeiro, né? Vou falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. Até os anos 80, né? Lembre-se da crise, né? As crises do petróleo em 73, 79, primeiro choque do petróleo, segundo choque do petróleo, a guerra do Yom Kippur em 73, a Revolução Islâmica, né? No Irã,
momentos de grandes mudanças, esgotamento do modelo keynesiano-fordista, uma nova realidade política, econômica, produtiva, né, ganhando corpo nesse momento. E nós temos aqui no Brasil, né, um processo de pesquisa, de início, né, das atividades na plataforma continental, né, principalmente na bacia de Campos Macaé, né? Porque até então a grande produção de petróleo no Brasil era petróleo continental, né? O Recôncavo Baiano, Sergipe, Alagoas, o Recôncavo Baiano se destacava, né? Desde o período Vargas, né? Lembre-se que a Petrobras foi criada em 1953 pela Lei 2004, né? Pela campanha O Petróleo é Nosso, muito forte aí, certo? E hoje, né? O que nós temos? A proposta do Comperge. E há muito questionamento, né? Você tem um porto de Itaguaí, você tem a produção, né, no litoral do Rio, e você tem o Comperge em Itaboraí, que tinha como projeto inicial o refino de petróleo entre, né, as atividades. Dentro dessa logística, o que nós temos aí dentro dessa logística, dessa infraestrutura de circulação? Nós temos, né, o arco metropolitano, né? Pegando de Itaboraí até o porto de Itaguaí, passando, né, por municípios da região metropolitana, integrando rodovias federais, rodovias estaduais, inclusive MGs, né, rodovias estaduais de Minas Gerais, né? O famoso arco metropolitano. Tá bom? Que tinha com vários objetivos, né, de facilitar o deslocamento de carga, reduzir o custo, fugir, né, do estresse, dos congestionamentos, né, da área central do Rio, de minimizar o fluxo de veículos, melhorar as questões ambientais, diminuir os problemas relacionados ao custo, né, desse deslocamento excessivo de caminhões que buscavam a Via Dutra e passavam pelas áreas centrais do Rio, né, uma área de via expressa. Só que, assim, é sempre bom falar sobre o superfaturamento, o desvio de verba pública, né, o abandono, né, se vocês passarem ali o arco metropolitano, vocês vão perceber o abandono que se encontra nessa área, mas tinha a ver com a logística do petróleo, tá legal? Entraria dentro dessa só para a questão técnica aqui. Obviamente, eu considero que Itaboraí foi escolhido não por condições técnicas, mas por condições políticas. Lembre-se que um determinado partido estava no poder, que era o PMDB, o atual MDB, e nós temos ali, né, Itaboraí com grande emergência, né, com uma área política muito importante. Tá? Eu considero dessa forma. O Porto de Itaguaí, o envolvimento através do superfaturamento dos projetos, né, ligados às empresas do Ike Batista. Então, são questões que podem ser cobradas também, beleza? Mas a questão do Enem não fala sobre essas polêmicas, sim sobre as questões técnicas, tá? Então, a territorialização, então quando a gente fala de área de prospecção, área de refino, área de distribuição, como eu citei o exemplo para vocês, de uma produção, né, na bacia de Campos Macaé, um refino em Itaboraí, né, e um processo de presença de gasodutos, oleodutos, né, para complementar esse deslocamento, né, e o Porto de Itaguaí, e a lógica de consumo, né, os grandes centros consumidores. A gente não pode esquecer dessa territorialização também. De uma unidade produtiva depende de vários fatores locacionais, vários, que reduzem o custo do deslocamento, reduzem os riscos ambientais, né, as problemáticas sociais, ou seja, muita coisa precisa ser pensada. A partir da leitura do texto. Essa aqui, galera, é o seguinte. Aqui que é a questão, ó. O texto. O que o texto está falando? O fator determinante, de novo, ó, artigo definido. O fator determinante para a instalação de refinarias de petróleo é a proximidade. Então, o gabarito aqui é aquele que completa corretamente o sentido do comando da questão. Certo? Beleza? Aí você tem as opções, ó, sede de empresas petroquímicas, zonas de importação de derivados, polos de desenvolvimento tecnológico, áreas de aglomeração de mão de obra, espaços com infraestrutura de circulação. Primeiro, se a gente estivesse falando sobre outras unidades produtivas, outros exemplos, nós teríamos possibilidades de gabaritos, como, por exemplo, o polo de desenvolvimento tecnológico, né? É a questão dos tecnopolos. Olha a região de Campinas, o entorno de Campinas, né? A proximidade com centros universitários. Lembre-se que as universidades públicas no Brasil são responsáveis por mais de 90% da produção tecnológica. Então, poderia ser um gabarito, mas não nesse caso, né?
Beleza? A lógica foi o seguinte, olha Itaboraí, você não tinha ali um histórico de empresas petroquímicas. Você não tinha isso, né? Mas isso ia atrair muitas indústrias, muitas empresas para essa região. Tudo bem? Então a gente pode falar o seguinte, né? Que o texto ele deixa claro, né? Ele gira, né, em torno da localização, que pode facilitar a busca de matéria-prima, a conexão com os mercados de suprimento, tanto nacional como internacional, como a questão fala, né? O abastecimento do mercado, né? Sobretudo os grandes centros, beleza? Para isso, né? Ele deixa claro isso aqui, ó. Os espaços de infraestrutura. O exemplo que eu dei para vocês foi justamente o arco metropolitano, que pode ser um exemplo, né, de necessidade de infraestrutura de circulação para atender essas necessidades. Então, uma das questões técnicas é justamente a infraestrutura de transportes. Gente, tá claro para vocês a questão? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vamos seguir aqui para a questão número 2, tá? Vou seguir aqui para a questão número 2. A questão da Fundação Getúlio Vargas, né? A exploração do pré-sal poderá posicionar o Brasil como um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Então, o pré-sal anunciado, né, em 2006, 2007, 2008, embora os estudos, né, remontam, inclusive, o final dos anos 90, onde você tem a possibilidade de exploração em bolsões de petróleo e gás que estão abaixo da camada de sal, né, com excedente de produção que poderá superar 1,5 milhão de barris dia. Isso levaria o Brasil à condição de exportador de petróleo. O Brasil, naquele momento, ocupava, né, a 24ª posição entre os países em reservas de petróleo. Ele poderia pular, né, sobre se as expectativas, né, se confirmassem naquele momento, para a 7ª, 8ª posição entre, né, os principais países em termos de produção de petróleo. Tá legal? Beleza? Então nós temos aqui, ó. Em um momento em que a demanda de insumo não será mais liderada pelos Estados Unidos, mas pela Ásia. Então, quando a gente fala sobre a grande emergência, né, um destaque muito grande para a China, para a Índia, né, e para outras regiões. Certo? Lembrem-se de uma das grandes questões econômicas e geopolíticas da China, são acordos com países subdesenvolvidos, entre eles países africanos, e que são grandes produtores de petróleo. Tá? A questão não fala sobre isso, mas é sempre bom fazer esse processo de conexão, né? Essa nova fronteira de exploração também vai mudar o ranking das áreas produtoras de petróleo no Brasil nos próximos anos, pois, então a questão está falando sobre isso. Quando a gente fala sobre o pré-sal, a gente precisa entender que é uma área, né, que vai se afastar do litoral em torno de 200 quilômetros. Então, a importância do mar territorial, da zona econômica exclusiva, que o Brasil tenta, né, ampliar, né? O Brasil tenta ampliar. Lembre-se do conceito de Amazônia Azul, que é um conceito militar, falando sobre a importância do mar territorial brasileiro, fazendo uma comparação geopolítica de biodiversidade, de importância, né, como é a Amazônia, né, fazendo essa relação aí. Legal? Outro ponto, é uma faixa que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, mas tem grande concentração no litoral de São Paulo, né? Tem uma grande concentração no litoral de São Paulo, né? Ali na Bacia de Santos, como a gente pode perceber que se concentra as operações das empresas ligadas à questão do pré-sal. Tá bom? Certo? Então, a grande sacada é você entender isso. Então, lá, aumentará a participação da liderança da Bacia de Campos no Rio de Janeiro? Então, a Bacia de Campos hoje representa esmagadoramente a maior produção de petróleo no Brasil. Lembre-se que eu citei, né, para vocês que ela começa o seu processo de exploração já nos anos 80. Né? No início dos anos 70, nós já temos isso, né, essa pesquisa, esses estudos durante a ditadura militar, muito influenciada pela questão da crise energética, mas não é que vai diminuir, né, a produção da Bacia de Campos, mas que vai aumentar nas áreas do pré-sal. Tudo bem? Vai aumentar, ó, o ranking das áreas produtoras de petróleo vai aumentar na Bacia de Santos, no estado de São Paulo, que deve aumentar a sua exploração de petróleo. Beleza, né? Levando em consideração a localização do pré-sal e os primeiros poços, né, explorados de petróleo. Tudo bem? Olha-se, a produtividade média do posto de operação comercial no polo da Bacia de Recôncavo Baiano é a maior já registrada que é registrado nos postos da Arábia Saudita. O que acontece? Primeiro, o Recôncavo Baiano
era, né, até os anos 80, né, a maior área de produção de petróleo no Brasil. Tudo bem? Ali tem uma histórica, né, uma região histórica aí da exploração, né, remonta, né, à época varguista, né, muito interessante isso. A questão da Arábia Saudita, primeiro, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, a Arábia Saudita ganha muito destaque, muita importância geopolítica, muitas relações, né, com os Estados Unidos e com determinados países, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que se torna um estratégico aliado, né? E daí a importância dos Estados Unidos derrubarem governos não tão alinhados, né, ou não nada alinhados politicamente. Hoje as duas pedras no sapato são a Síria e o Irã, e mantendo influência geopolítica. Lembre-se, né, do triângulozinho de poder que eu sempre explico para vocês, certo? Da geopolítica. Né? Nós temos aqui o poder econômico, nós temos aqui o poder, né, político e nós temos o poder militar. Beleza? Os Estados Unidos, eles se apresentam hoje como os maiores consumidores energéticos. Né? 21% aproximadamente de todo o consumo energético do mundo vem dos Estados Unidos. O segundo é a China, com 10%. Tá? E desse percentual, né, desse total aí, a gente pode perceber que grande parte tem a ver com a questão de combustíveis. E a questão de combustível tem a ver com a questão dos combustíveis fósseis. Por isso que os Estados Unidos se apresentam como os loucos do petróleo. Tá bom? E, né, nos últimos anos, né, se apresenta a Venezuela como a maior reserva de petróleo do mundo, superando a Arábia Saudita. Tá bom? Agora, outra questão também da Arábia Saudita, a gente precisa levar em consideração, que é o custo de produção. Por ser um petróleo mais superficial, né, ser um petróleo continental, ele tem o menor custo de produção. Então, o preço do barril, né, o custo de produção do barril é muito menor. Quando você fala, por exemplo, das áreas de pressão no Brasil, você tem que ultrapassar uma lâmina d'água de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Depois, perfurar rochas variadas. Rochas de sal que se fecham, né, quando elas são perfuradas. Então, precisa de alta tecnologia. E o Brasil lidera essa alta tecnologia necessária para isso. O Brasil tira onda nesse aspecto. Né? Olha como que dá certo investir em tecnologia. A Petrobras foi a empresa que mais investiu em tecnologia no Brasil. Certo? Beleza? É um outro ponto. Poderá transformar o Brasil num exportador de energia e o maior produtor de petróleo no continente americano? Já dei a dica para vocês que a Venezuela, né, tem uma reserva aí, não tem indício de ser o maior, mas um dos maiores. Com a entrada da Venezuela no Mercosul, lembre-se sempre que a Venezuela está congelada atualmente no Mercosul, né, questões de mudanças de orientação política, né, nos países que compõem o Mercosul. O Mercosul se tornou o único bloco econômico autossuficiente em energia. Olha como isso é importante, tá? Mais da metade do crescimento da produção de petróleo no mundo em 2015 virá da produção de óleo de xisto. O que acontece? Em 2015, 2014, 2015, os Estados Unidos se tornaram os maiores produtores de petróleo do mundo. Olha só que loucura. Os maiores produtores de petróleo do mundo, mas esse petróleo vem do óleo de xisto, né, que é extremamente calorífico, mas extremamente sujo. Muito poluente, muito poluente. Isso tem a ver, inclusive, né, que a gente pode fazer relação não somente com as demandas energéticas por parte dos Estados Unidos, não somente com as questões das problemáticas geopolíticas, mas a gente pode falar também sobre uma nova orientação a partir do Trump, né, que rasga o Tratado de Paris, que leva a um estímulo à grande produção, né, das indústrias ligadas à mineração, entre elas a mineração energética, tá bom? Diminuindo a legislação ambiental da época do Obama, flexibilizando essa legislação ambiental da época do Obama, tudo bem? Beleza? Das áreas petrolíferas chinesas, a questão está falando sobre que a China vai precisar de petróleo, tá? E das águas profundas do Maranhão e do Ceará. Então a gente pode perceber que o pré-sal não se localiza nessas regiões, né? A região do pré-sal hoje no Brasil, de grande destaque, é na Bacia de Santos de São Paulo. Então nós temos aqui o gabarito. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a questão? Não? Tudo tranquilo? Deu para resolver? Deu para entender? Então, beleza.